Bom, esse exercício aqui pede que a área dessa região seja calculada. A função é x raiz de 4 menos x quadrado de menos 2 até mais 2. Logicamente que se você integrar de menos 2 até mais 2, você não vai encontrar a área, porque a função não é sempre positiva no intervalo de menos 2 até mais 2. Essa integral de menos 2 até mais 2, ela dará zero, porque essa função aqui é uma função ímpar. Mas aí você poderia dizer, então como que eu calculo a área? Bom, essa área pode ser calculada de duas formas, vamos dizer assim. Você pode pegar essa região aqui e separar ela em duas partes. A primeira aqui vai de zero até, vai de menos 2 até zero. A de menos 2 até zero, considerando como função de cima essa y igual a zero aqui, que é o eixo x. E de 0 até 2, considerando como função de cima a própria função x vezes raiz de 4 menos x quadrado. No intervalo de menos 2 até 0, a função de baixo fica sendo essa função x raiz de 4 menos x quadrado. E aqui no intervalo de 0 até 2, a função de baixo fica sendo o próprio y igual a zero. Então, nesse caso aqui, uma das formas de você calcular essa área seria você fazer o seguinte. Você vai escrever que a área será então a integral de menos 2 até chegar em zero, da função de cima aqui, a função de cima é zero, menos a função de baixo. Essa função aqui, a lei de formação dela é x raiz de 4 menos x quadrado, dx. Isso aqui nos dá então a área dessa parte de baixo aqui. E essa outra área aqui, você calcula ela assim. Vamos adicionar aqui mais a essa outra área, seria a integral de 0 até 2, da função de cima. A função de cima, a lei de formação dela é essa aqui, x raiz de 4 menos x quadrado, dx. Menos zero, na verdade, né? Seria assim, função de cima menos a função de baixo. A função de baixo é zero, então eu não escrevi aqui o menos zero. A soma dessas duas integrais dará nossa área total. Essa área da parte de baixo com mais essa área da parte de cima. E você nota o seguinte, deixa eu separar aqui. Você nota então que a sua área, você vai precisar de, olha, 0 menos x raiz de 4 menos x quadrado dá menos, colocar aqui, ó, menos x raiz de 4 menos x quadrado dx, aqui variando de menos 2 até 0, e depois mais a integral de 0 até 2 de x vezes a raiz de 4 menos x quadrado dx. Esse menos que está aqui, ele pode ser colocado aqui do lado de fora da integral, porque isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes x. Então, se esse menos for colocado aqui do lado de fora, isso aqui passa a ser então 1 mais. Para você resolver as duas integrais, você precisa da primitiva de x que multiplica 4 menos x quadrado. Então você pode fazer esse cálculo da primitiva separadamente, depois colocar a primitiva aqui e terminar de resolver o exercício. Ou você pode fazer uma mudança de variável, por exemplo, u igual a 4 menos x quadrado, e fazer os ajustes que você precisa fazer com relação aos extremos de integração. Isso vai então do gosto de cada um. Então, essa aqui é uma das maneiras de você calcular a área. A outra maneira, mas aí você não pode simplesmente se orientar pelo visual, porque visualmente essa parte aqui, ela teria a mesma área dessa parte aqui. Mas você não pode só com o visual chegar a essa conclusão. No máximo você poderia dizer que aparentemente essa área de cima é igual a essa área de baixo.
para você dizer que a área é a mesma, você precisaria concluir que a imagem de dois números opostos aqui, ó, se você pegar aqui um x e pega aqui um menos x, que eles são números opostos, né? Então aqui eu teria a imagem de menos x e aqui eu teria a imagem do x. Então, se esses números forem opostos, então exatamente o mesmo que acontece aqui do lado direito acontece do lado esquerdo, mas com o sinal trocado. Ou seja, você teria que verificar simplesmente assim, ó, se f de x, se f de x é igual ao oposto desse que aparece aqui embaixo, o oposto de f de menos x. Verificar isso é a mesma coisa que verificar se a função é ímpar. Então, se a função for ímpar, você pode sim levar em conta que essa área aqui é a mesma dessa, e aí no caso, para você calcular a área, bastaria calcular a integral de 0 até 2, que você encontraria essa área da parte de cima aqui, e multiplicaria por 2. Então tem aí duas formas de você abordar. A outra forma, que é essa que eu vou colocar aqui agora, você leva em conta que a função é ímpar. Bom, então como vocês viram, a outra forma de você calcular a área seria você escrever assim: a área é 2 vezes a integral de 0 até 2 de x vezes a raiz de 4 menos x quadrado dx. Então você pode calcular a área assim, ou você pode calcular a área assim: integral de menos 2 até 0 de menos, aqui vai ficar assim, x raiz de 4 menos x quadrado dx, mais a integral de 0 até 2 de x raiz de 4 menos x quadrado dx. Em todos os casos, você precisa conhecer qual é a primitiva dessa função x raiz de 4 menos x quadrado. Ok? Então vamos calcular aqui a primitiva dessa função. Então vamos abrir aqui um parêntese aqui para poder calcular essa primitiva. Então vai ficar assim: integral de x vezes raiz de 4 menos x quadrado dx. Isso aqui é igual... Bom, eu vou tentar colocar esse x aqui junto com o dx para facilitar a visualização, tá bom? Então aqui vai ficar assim: 4 menos x quadrado vezes x dx. Aí você repara aqui o seguinte, que esse x, a menos de uma constante multiplicativa, é a derivada de quem está aqui no argumento da raiz. Então uma boa mudança de variável seria a gente pegar então o 4 menos x quadrado para ser a nossa nova variável. Se você fizer isso, aí aqui você encontra du, derivada do 4 aqui dá 0, derivada de menos x quadrado dá menos 2x, aqui multiplicado pelo incremento. E aí você repara que aqui x dx eu já tenho ali, só não tenho aqui esse menos 2. Esse menos 2 que está faltando, eu vou colocar ali. Vou colocar esse menos 2 aqui, ó, menos 2. Desde que eu multiplique aqui pelo seu inverso multiplicativo, né? Veja, esse menos 2 que eu coloquei aqui, junto com o que eu vou colocar aqui fora, tem que ter como produto 1. Tem que ser uma forma de 1. Então, se você colocar assim, você não alterou nada do que está escrito. Ou seja, você tem uma expressão equivalente à anterior. E esse que está aqui agora é o nosso du. Então, levando em conta então o que nós colocamos aqui então dentro desse balãozinho aqui, a nossa integral passa a ser, por conta desse balãozinho, menos 1/2 da integral da raiz quadrada de u, porque é isso que está aqui dentro você chamou de u, e aqui menos 2x dx, olha aqui, ó, menos 2x dx é o mesmo que du. Então ficou assim.
E agora nós temos que integrar essa função aqui na variável u. Então vai ficar assim, menos meio da integral de u elevado a meio du. Ok? Bom, integral de potência, todo mundo sabe integrar potência. Você vai adicionar 1 lá em cima e depois dividir pelo expoente com esse 1 adicionado. Sim, deixa eu escrever aqui para você então, olha só. O que vale é assim, que a integral da coisa é elevada a n de coisa, isso aqui é a coisa elevada a n mais 1 dividido por n mais 1, mais uma constante, desde que esse n não seja menos 1. Então a nossa coisa aqui é o u, o nosso n grande lá, n maiúsculo, é o meio. Então essa integral aqui vai ficar assim, menos 1 meio de u elevado a 1 meio mais 1, dividido por 1 meio mais 1. Essa constante aqui nós não vamos escrever ela porque, como eu estou lidando com integral definida, ela não vai fazer diferença. Então aqui ficará assim, menos 1 meio de u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Divisão de fração, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda. Aqui então, a primeira que eu conservo, multiplico por 2/3 aqui. E aqui de u elevado a 3 meios. Cancelando esse com esse, eu fico tendo então menos 1/3. O valor do u é esse aqui, 4 menos x quadrado. Então aqui vai ficar 4 menos x quadrado elevado a 3 meios. Então isso aqui é a minha primitiva. Essa é a minha primitiva. E a gente pode agora fechar esse parêntese aqui. E vamos usar essa primitiva para poder calcular a área que está faltando. Então, grava bem aí, ó, menos 1/3 de 4 menos x quadrado elevado a 3 meios. Ok? Bom, então, veja bem. Vamos ter que escolher uma das formas para calcular a área, né? Vamos supor que eu escolha essa aqui, de eu calcular essa área da parte de baixo, depois mais essa área da parte de cima, separadamente. Então eu preciso resolver duas integrais. E para essas duas integrais eu preciso da primitiva, que já foi calculada anteriormente, essa que está colocada aqui. Então, já que essa aqui é a primitiva, a integral de menos 2 até 0 é essa primitiva aplicada no 0 menos a primitiva aplicada no menos 2. Aqui é a mesma coisa, a integral de 0 até 2 será a primitiva, o f aplicado no 2, menos o f aplicado no 0. De modo que a nossa área, então, será assim, menos, esse menos daqui, é a primitiva dessa função aqui, que é essa que eu vou colocar aqui, menos 1/3. Com esse menos aqui vai ficar, então, mais 1/3 de 4 menos x quadrado elevado a 3 meios. Depois mais, aqui variando de menos 2 até 0. Depois mais, aqui a primitiva dessa função é a mesma. Então, ficaremos aqui com um menos 1/3. E aqui 4 menos x quadrado elevado a 3 meios, variando aqui de 0 a 2. E o que você precisa fazer agora é trocar o x pelo 0, depois trocar o x pelo menos 2, para você fazer o cálculo referente a esta parcela. Então ficará aqui 1/3 que multiplica 4 menos, trocou o x por 0, vai ficar 0 ao quadrado elevado a 3 meios. Depois menos, trocando o x por menos 2, aqui vamos ficar com 1/3 multiplicado por 4 menos, troca o x por menos 2, é isso mesmo, menos 2, vai ficar aqui menos 2 elevado ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. Isso é o cálculo referente a essa primeira parcela.
O cálculo referente à segunda parcela, você vai trocar o x por 2. Então, esse mais com esse menos aqui vai ficar menos. Vamos ficar aqui com 1/3. E aqui fica 4 menos, tira o x, coloca 2. Vai ficar 2 ao quadrado. Elevado a 3/2. E depois, menos. Aí, o que acontece quando você trocar o x por 0 nessa expressão aqui? Aqui já tem outro menos. Com esse menos aqui vai ficar mais 1/3 de 4 menos, trocar o x por 0, né? Trocando o x por 0, vai ficar 0 ao quadrado elevado a 3/2. Bom, se você olhar para esse cálculo aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá mais 4. Aí você vai ficar com 4 menos 4. 4 menos 4 dá 0. Então, essa parcela aqui dá 0. A mesma coisa vai acontecer aqui. 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 4 dá 0. Então, essa aqui vai ficar 4 menos 4. Isso aqui também dá 0. Então, sobra para a gente apenas essa parte aqui, ó. 4 menos 0 dá 4. Mas já vamos escrever 4 já como potência, né? Então, 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Ficará, então, 1/3 de 2 ao quadrado elevado a 3/2, esse 3/2 aqui, essa aqui anulou, essa aqui anulou, depois mais 1/3, a mesma coisa aqui, né? 4 menos 0 dá 4, escrevendo 4 como potência, de 2 vai ficar assim, 2 ao quadrado elevado a 3/2. Aqui, potência de potência, você tem que multiplicar os expoentes. Quando você multiplicar 2 por 3/2 aqui, vai cancelar, vai ficar 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8, então vai ficar 8/3. E aqui é a mesma coisa, tem que multiplicar os expoentes. Quando você multiplicar esse 2, cancela com esse 2. Ficou 2 ao cubo, 8. Então vai ficar aqui mais 8/3. E 8 com mais 8 dá 16, então deu 16/3 unidade de área. Ok? E o exercício está pronto. Tchau, tchau.